Bons estudos! Na nossa teleaula de hoje, a gente vai ver o outro lado do tratamento de superfície. Hoje nós vamos falar de poluição e de cuidados que devem ser tomados para evitar contaminações nas linhas de produção. Vamos ver também que tipo de tratamento as empresas adotam para não lançar os resíduos tóxicos dos processos de tratamento de superfície diretamente no meio ambiente. Ô, Ananias, por que você não usa essa pistola de ar comprimido aqui, hein? Não, eu sei que você já tinha me explicado por quê, mas é que eu não tô lembrando. É que eu não tenho aqui na minha oficina um sistema de exaustão para retirar do ar os gases que evaporam dos solventes usados na tinta. Só dá para trabalhar num ambiente muito bem planejado. É verdade. Não, eu me lembro que já me disseram que os tratamentos de superfície são muito poluentes. São muito poluentes mesmo. É preciso muito cuidado quando se lida com esses produtos químicos usados na pintura e principalmente no recobrimento metálico. Esses processos todos geram os chamados efluentes, que se não forem tratados, eles acabam prejudicando o meio ambiente e a saúde de todos. Efluentes? O que são efluentes, hein? Efluentes. Efluente refere-se a substâncias que fluem ou emanam de algum corpo. Pois é, Caio. Os efluentes são, na verdade, os resíduos dos banhos da galvanização ou os vapores liberados pelos solventes da tinta durante a pintura. Muitas empresas não têm estações de tratamento desses efluentes e eles são jogados diretamente nas redes coletoras de esgoto. Aí é direto para os rios, que já são poluídos em todas as grandes cidades do Brasil. Nós estamos ao lado de um desses rios super poluídos. Este aqui é o Rio Tietê, que corta a cidade de São Paulo e que todos os dias recebe toneladas e mais toneladas de poluentes. Entre essas toneladas, algumas vêm das indústrias de tratamento de superfície. E entre esses resíduos, um dos que mais preocupa é o cianeto. Lembra que o cianeto é um produto químico muito utilizado nos banhos de galvanização eletrolítica? Então, muitas vezes os resíduos do cianeto acabam vindo parar em rios como este aqui. E quando o cianeto se mistura com ácidos e vapor d'água, acaba liberando gás cianídrico, que é muito venenoso. E uma das precauções que a gente tem que tomar é com as canaletas. Olha aqui, ó. Porque a gente nunca sabe se elas estão limpas mesmo. Vai que fica lá um resíduo de cianeto. Alguém joga uma substância ácida, aí pronto. Está formado o gás cianídrico, que é altamente venenoso. Por isso é muito importante jogar bastante água nas canaletas, né? Antes de despejar qualquer solução. Assim você evita uma combinação perigosa como essa. É isso aí. E bota perigosa nisso, viu? Você sabe que o cianeto, mesmo absorvido em pequena quantidade, ele provoca problemas de saúde para o operador? Ele provoca dores de cabeça, náuseas, falta de apetite, fraqueza, irritação no nariz e na garganta. Não me fala de doença, Benê. Já fala de doença, já fico cismada. O que acontece então se você aspira uma grande quantidade de gás cianídrico? Você morre. O gás cianídrico é venenoso. Quando alguém aspira o gás cianídrico em grandes quantidades, ele impede que o oxigênio circule pelo sangue e a pessoa acaba morrendo por sufocação. É realmente perigoso lidar com isso, né? Nem fale, Caio. Quase todas as substâncias usadas nas linhas de produção das indústrias de tratamento de superfície são perigosas. É só pensar no caso do ácido sulfúrico, por exemplo. Muita gente tem queimaduras feias porque não toma cuidado quando entra em contato com o ácido, que está presente nos banhos de cobre, por exemplo. Pois é. E no caso do ácido sulfúrico, então, nem se fala, né? Ele é altamente corrosivo. Isso sem falar nos solventes usados nas tintas. Não é de hoje que eles vêm provocando problemas respiratórios em muita gente. Agora tem surgido tintas cujo solvente é a água. E talvez aí esteja a solução desse problema. Infelizmente, existem muitos outros solventes que estão longe de serem substituídos e que são muito mais perigosos do que os solventes das tintas. São os solventes clorados. Esse tipo de solvente é usado como desengraxante. Eles provocam desmaios, vertigens, problemas nos rins e até no coração. E aí, Benê?
O que a gente pode fazer para se proteger? O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é seguir as normas de segurança. Exigir equipamento de proteção coletiva. Exigir e usar equipamento de proteção individual. Mas não é só exigir e deixar de lado, como eu vejo na linha de produção, Claro. alguns colegas fazerem. É a nossa vida que está em jogo. Só para você ter uma ideia, existe uma quantidade de substâncias tóxicas e perigosas presentes no dia a dia de quem trabalha em tratamento de superfície. Existem muitas substâncias que põem em risco a vida do trabalhador da indústria do tratamento de superfície. É ou não é, Ananias? É isso mesmo, a lista é grande. Além dessas substâncias que a gente já viu, existem outras, como por exemplo, os compostos de cromo, os compostos de níquel, os compostos de cobre, os compostos de cádmio, o ácido clorídrico, o ácido nítrico. Cada um é nocivo ou tóxico à sua maneira. E o que eles têm em comum é que, de uma maneira ou de outra, eles põem em risco a vida do trabalhador. Os compostos de cromo, por exemplo, normalmente são utilizados sobre uma camada de zinco ou sobre peças niqueladas. Eles protegem o zinco da corrosão da atmosfera, mas ao mesmo tempo que eles protegem o zinco, eles atacam a pele do operador. Isso acontece porque os compostos de cromo são altamente corrosivos para a nossa pele, especialmente para as mucosas, que são aquelas peles mais finas no interior da boca e do nariz. Vamos esclarecer agora uma coisa com o Paulo. Por favor! Ele é supervisor de segurança no trabalho. Oi. Quais são as características das feridas provocadas pelos cromatos? Normalmente as feridas provocadas pelos cromatos, elas demoram a cicatrizar e são muito doloridas. E além disso, o contato dos cromatos com os olhos pode provocar a cegueira, né? Existem muitos casos de operários que se ferem ou que têm algum tipo de problema nas linhas de produção de tratamento de superfície? Infelizmente sim. Já foi pior, né? Mas nos últimos anos vem diminuindo o número de acidentes. Porque tanto as empresas quanto os operários estão mais conscientes dos riscos que envolvem os processos. Mas ainda acontecem acidentes com produtos químicos. E como evitar esses acidentes e essas contaminações? Bom, a primeira coisa é se informar sobre os procedimentos de segurança e seguir esses procedimentos. Depois, conhecer a natureza dos produtos com que ele está lidando. Isso é muito importante, porque só assim o operário não vai misturar dois produtos que reagem entre si e formam uma nova substância tóxica, por exemplo. Quer dizer, além de seguir os procedimentos de segurança, a informação ainda é a melhor arma. Vamos dar uma olhadinha nas outras substâncias? Esse é um composto de níquel. Na verdade, são sais de níquel. O contato com essa substância pode causar dermatite, especialmente em ambientes em que a umidade e a temperatura são elevados. Agora é a vez do composto de cádmio. Essa substância é extremamente venenosa. Ela ataca principalmente os rins e as vias respiratórias. É importante sempre lavar muito bem braços e mão depois de mexer em cádmio. Aí está o composto de cobre. O contato com essa substância causa vômito e dores gástricas. Agora vamos aos ácidos. Este é o ácido clorídrico, um ácido muito forte e corrosivo. Todo cuidado é pouco com ele. A inalação de seus vapores pode causar problemas respiratórios e o contato com os olhos pode causar cegueira. Agora, fechando a nossa lista negra, vem o ácido nítrico, que, assim como o ácido clorídrico, provoca problemas respiratórios em quem inala seus vapores. As queimaduras provocadas por esse ácido são muito graves e profundas. Você já teve uma rápida noção dos estragos que podem causar os produtos químicos na saúde de quem trabalha na linha de produção das indústrias de tratamento de superfície. Agora imagina só o que podem causar os resíduos de todos esses componentes quando são lançados sem tratamento nas águas dos rios. Nós vamos estudar agora a poluição das águas. Nós vamos conversar agora com o Júlio, que é técnico da CETESB, que é a companhia do governo do estado de São Paulo, responsável pelo controle da poluição ambiental. Júlio, queria que você contasse pra gente quais são as consequências para a natureza da poluição por resíduos das indústrias de tratamento de superfície. Os efluentes líquidos provenientes de indústrias de tratamento de superfície
possuem alta concentração de metais pesados e cianetos. Esses elementos são bastante tóxicos ao meio ambiente. Quanto aos metais, quando eles chegam às águas dos rios, normalmente eles sofrem um processo de precipitação na forma de hidróxidos metálicos e se depositam na calha do rio. Isso dá uma característica de se manter uma determinada concentração desse metal na água, mesmo que depois de um certo tempo se interrompa o lançamento, mas por ele estar no lodo, ele vai se redissolver e vai estar na água, vai estar presente. Esses metais têm uma certa toxicidade com relação a algas, peixes. E esses organismos aquáticos, quando entram na cadeia alimentar, eles podem atingir animais domésticos e mesmo seres humanos, causando vários tipos de doenças. Como você viu, os principais poluentes gerados pela indústria de tratamento de superfícies são os próprios metais, usados nos processos de revestimentos de peças. Esses metais muitas vezes são descartados sem qualquer tratamento em rios e córregos e aí podem contaminar até o solo. Tá aí um outro grande problema, Ananias. E a contaminação do solo, ela por ser menos visível, ela é também extremamente perigosa, porque o solo pode transmitir essa contaminação ao lençol freático. É esse lençol freático que alimenta boa parte dos mananciais, que são os reservatórios de água dos grandes centros urbanos. Bom, não são apenas os metais que poluem os rios e o solo, né, Ananias? Não, também existem outras substâncias. É aí que entra o cianeto. Lembra que a gente já falou aqui dos cianetos? Pois então, além do cianeto, também poluem os rios os fosfatos, os fluoretos e os nitratos. É claro que essas substâncias aparecem em bem menor quantidade do que os metais, mas elas também são altamente poluentes e agressivas ao meio ambiente. Os poluentes podem ter o estado sólido, líquido e gasoso, mas normalmente uma boa parte deles acaba se transformando em efluente líquido e acaba mesmo indo parar nos rios. Como você já deve ter percebido, a diluição em água é um dos principais métodos utilizados para descartar os resíduos das indústrias de tratamento de superfície. Mas como evitar que a água chegue assim contaminada aos rios? O que se tem a fazer é construir estações de tratamento como essa aqui, para que a água seja purificada. Mas o que acontece exatamente aqui dentro? Bom, existem diversos procedimentos para fazer essa purificação, dependendo do resíduo com que se esteja trabalhando. No caso da indústria de tratamento de superfície, um dos principais problemas é retirar o metal da água. Isso normalmente se faz por meio de um processo chamado de precipitação. Precipitação. Vamos ver como isso acontece? Nessa escola do Senai foi desenvolvido este aparelho. Com ele dá pra gente entender como é feita a purificação. Professor, dá pro senhor explicar pra gente como é feita a purificação da água? Dá sim. Um aparelho se destina ao ensino na sala de aula do tratamento do efluente da indústria de tratamento superficial de metais. Aqui em cima são recolhidos os reagentes necessários. Na parte do meio são recolhidos os efluentes. Os reagentes descem por ação da gravidade e fazem o tratamento necessário. Uma vez feito isso, são recolhidos no recipiente do meio, onde são separados o lodo e o líquido límpido. O líquido límpido vem para um lado e o lodo vai para o outro. Obrigada. E é exatamente o que acontece neste aparelho que acontece numa estação de tratamento de efluentes. Agora nós vamos ficar com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você ficou sabendo o que são efluentes e aprendeu também por que é importante tratá-los. Você ficou sabendo dos perigos que estão nos produtos tóxicos que são manipulados nas linhas de produção. Teve uma noção de suas características e dos problemas que eles podem causar à sua saúde. Finalmente, você teve uma ideia dos danos causados à natureza pelo descarte sem tratamento desses efluentes. E viu como funciona uma estação de tratamento. É isso aí. Com a teleaula de hoje, a gente termina o módulo de tratamento de superfícies. Esperamos que você tenha aprendido um pouco sobre processos de pintura e recobrimento metálico. Lembre-se de dar uma olhada aí no seu livro em tudo que você aprendeu aqui na nossa teleaula. Bons estudos e até a próxima!